E aí? Já que é para estar? Estamos, não? Como é o tema de hoje? É, Como escolher a carreira profissional? Uma sua carreira profissional. Fixar o bendito comentário, não é? Fico com a cara de abestada olhando para a câmera enquanto fixa esse comentário, mas é assim. Estamos ao vivo e a cores, direto dos estúdios Nádia Arruda de programação, para o nosso terceiro passo rumo à nossa aprovação. Deixa eu ajeitar aqui, essa luz está muito forte, vou virar um pouquinho para lá, tô me cegando. Aqui estamos. Cheguei! Esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Ontem foi, viu? Ontem foi. Eu recebi inúmeros directs. É, sempre directs alguns positivos, sempre directs negativos. Sempre tem dos dois lados. E é assim, nem Deus agradou a todo mundo, que dirá eu. É, mas muitos directs emocionantes recebi de pessoas que compartilharam histórias muito, muito sensíveis e muito profundas comigo. Isso me deixou muito feliz e me dá combustível para continuar nessa minha proposta, nessa minha, eu diria que missão. Eu acredito muito que cada pessoa tem um propósito. E, bom, pode ser. E aí, estamos aqui no nosso terceiro dia. Lucélia, Renata, para hoje a gente conversar sobre como escolher a nossa carreira profissional. A gente já sabe que no serviço social existem várias, não? A gente já sabe que no serviço social existem. Lembrei no susto, por isso que eu coloco a notificação toda hora da contagem regressiva para vocês tocarem, porque assim desperta, então fica mais fácil. É, sim, o quadro, né? O quadro é uma pintura inspirada no Diego Rivera, companheiro de Frida Kahlo. Obviamente não é a pintura original, mas é uma réplica de uma pintura dele. Bom, a gente conversou já sobre os concursos irem acabar, não vão acabar. A gente já conversou sobre porque você deve estudar para concursos, e foi ontem, que foi muito bom. Muito, muito bom, uma live super participativa. E hoje, depois que eu recebi os directs, eu tenho certeza que há muitas pessoas serviu. E fico muito feliz de conseguir propiciar um espaço um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no ramo da educação, principalmente no concurso para serviço social. Não que os outros colegas não sejam bons, sim. Sou muito feliz e muito tranquila em saber que a grande maioria dos professores de serviço social são bons, são comprometidos e fazem um trabalho com compromisso e com ética. Sempre tem os poucos que não tem tanta ética, que não tem é, tanto compromisso, mas é a minoria, então fico muito feliz de fazer parte de uma categoria de professores dos quais me orgulho por saber que levam realmente um conteúdo muito bom para vocês. E bom, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu jeito, que permite ter espaço para todas as pessoas. E o meu jeito é esse, como vocês já sabem aqui, e tento propiciar um espaço um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Nessa história de estudar para concursos, eu tento ir um pouco além, eu tento entrar em uma parte que muita gente não entra. Às vezes porque não gosta, às vezes porque realmente acha que é invasivo, eu prefiro invadir. Eu prefiro cutucar, eu prefiro trazer a reflexão, eu prefiro pisar em solos virgens, onde muitas pessoas não pisam. Boas noites. Adoro. Tem pinturas de deuses originais no Malba. Sim, eu já fui lá e já vi. No meu Instagram pessoal, tem lá. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no meu Instagram pessoal, podem ficar à vontade. É um Instagram aberto, nadia.arruda. Só procurar e seguir. Lá vocês não vão encontrar nada além do que uma vida normal de uma pessoa. É, E aqui, todo o conteúdo que vocês precisam para avançar no mundo dos concursos. Bom,
Hoje a gente vai conversar sobre como escolher uma carreira profissional no serviço social. Obviamente, você já escolheu a carreira principal, que é o próprio serviço social. Mas dentro do serviço social, essa luz está refletindo bem no meu olho. Pior que não tem como deixar de refletir, porque é lá do óculos. Dentro da carreira do serviço social existem vários espaços de atuação que são carreiras distintas. Ser assistente social, e essa live de hoje é muito boa para quem ainda não está no mercado de trabalho e para quem ainda porventura está na graduação, porque existem muitas dúvidas a respeito desses assuntos que a gente vai conversar hoje. Então é muito bom para quem ainda tem essas indefinições. Se você tem um amigo como esse, manda essa live. É só tocar na setinha aqui embaixo e você envia para o seu amigo, para a sua amiga que talvez tenha muitas dúvidas acerca de como trabalha o assistente social, onde trabalha, o que pode fazer, quais são as possibilidades, enfim. Dentro do serviço social existem muitos espaços de atuação distintos. Ser assistente social parte da premissa básica de que você tem como embasamento o seu Código de Ética, o de 1993, a resolução do Cefes 273 é o nosso Código de Ética em vigência, o Código de Ética de 1993. E nós temos também a nossa lei de regulamentação da profissão. São os dois aparatos legais mais fortes do serviço social. Esses são o básico do básico. Então, se você, a amiga que colocou agora, eu estou na graduação, eu tenho muita dúvida. Você está na graduação, eu tenho muita dúvida. A sua base da base da base vai partir do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão. Então, terminou essa live, coloca no Google e vai saber o que é que significa seu Código de Ética e a sua Lei de Regulamentação da Profissão. Isso aí é o parâmetro básico para qualquer área que você, porventura, venha a escolher. Então, a gente começa daí, do Código de Ética e da Lei de Regulamentação. Depois, a gente começa a entrar nas diferentes áreas. Que quais são as diferentes áreas de atuação? Aqui. Quais são as que existem? Eu fiz essa subdivisão, ela não está em lugar nenhum. Foi uma subdivisão que eu fiz de acordo com os meus conhecimentos e com a minha experiência. Tanto experiência de trabalho como experiência em concursos. Então, eu subdivido da seguinte maneira. Quais são as carreiras profissionais que existem? A carreira da educação, a carreira municipal, a carreira sociojurídica, a carreira da saúde, a carreira legislativa e a carreira militar. São essas 6 carreiras, espaços de atuação dentro do serviço social. Em cada lugar desse, você continua com a sua base de Código de Ética e Lei de Regulamentação. Por quê? É no seu Código de Ética, no meu também, no nosso, onde a gente vai encontrar... Vou retirar os comentários. Onde a gente vai encontrar quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, o que é vedado ao assistente social, como se dá a relação do assistente social com as outras instituições, como se dá a relação do assistente social com os usuários, como se dá a relação do assistente social com outras categorias profissionais, quais são os direitos e responsabilidades gerais do assistente social. Isso você vai encontrar no Código de Ética. Daí é a base para você saber minimamente o que um assistente social pode e o que um assistente social não pode fazer. É imprescindível um assistente social que já tenha terminado a graduação e ainda não tenha lido o Código de Ética, não conte para mim, porque eu fico louca. Louca. É um pecado gigantesco. Então, o Código de Ética começa daí. Depois a gente passa para a Lei de Regulamentação, onde a gente vai ter principalmente o artigo 4º e 5º, onde nós vamos ter as competências profissionais do assistente social e as atribuições privativas do assistente social, que já sabemos que são coisas distintas. As competências profissionais, segundo Yamamoto, é aquilo que eu, enquanto assistente social, tenho competência para realizar, para executar. Porém, outros colegas de profissão também, ao passo que atribuições privativas são atividades exclusivas do assistente social, ou seja, somente aquela pessoa graduada em serviço social, em pleno exercício profissional, significa dizer com registro no CRES, de forma regulamentada,
pode desenvolver tal atribuição privativa. Nessas 6 carreiras diferentes, isso vale para qualquer uma. Tanto atribuições privativas, como competências, como vedações, direitos, deveres, responsabilidades. Tudo isso de Código de Ética e Lei de Regulamentação vale para as diferentes carreiras, para as diferentes 6 carreiras. Então, partindo desse princípio, onde é que a gente entra com a questão da escolha? E aí, vou ativar o comentário de novo, porque vocês já estão vendo o que é que tem no slide e a gente vai conversando. Existe uma reflexão muito necessária a se fazer para quem ainda não entrou no mercado de trabalho ou para quem já entrou, mas por aí ainda não encontrou o seu melhor lugar de atuação, que é a seguinte: qual lugar de atuação você não iria de forma nenhuma? Porque ir, a gente vai para vários. Agora, sempre tem aquele do qual você não iria. Não iria. Por exemplo, muitas pessoas diriam que não iria para as carreiras militares. Normal, é perfil, ela não tem perfil. E aí você vai excluindo dentre essas 6 carreiras qual a que você não iria. Geralmente não são muitas, 1 ou 2 no máximo. Então, digamos que você exclui, professor, eu não iria para a carreira militar e eu não iria para a carreira sócio-jurídica. Perfeito. O que sobra? Sobra educação, municipal, saúde, legislativa. Você tem aí 4 espaços de atuação. Desses 4 espaços de atuação, você vai decidir qual aquele você tem mais afinidade. Qual é aquele que quando você vê um assistente social atuando, você assiste uma live, você lê um artigo, você conhece um assistente social que trabalha em qual canto, você diz, ai que lindo, seus olhinhos brilham assim. Qual é? Qual é esse lugar de atuação? Sempre tem, gente, sempre tem. O coração da gente sempre palpita. E aí, é nessa que você tem que focar. Focar em uma carreira não significa dizer que você não vai para outra carreira. Significa dizer que a sua prioridade é aquela a qual você está focando. Por exemplo, Crislane. Crislane é um aluno que eu sei desde sempre que ela quer a carreira da saúde. Carreira da saúde. Os olhos de Crislane brilham como esse coraçãozinho na carinha que ela colocou aí agora. Já é minha aluna de bastante tempo. E ela pode ser feliz na assistência, ela pode ser feliz no sócio jurídico. Mas onde ela vai ser mais feliz é na saúde. Então, quando a gente diz focar, não significa eliminar as demais carreiras, não. Até porque a gente sabe que as oportunidades elas precisam ser aproveitadas. Então, nem sempre a gente faz só aquilo que a gente gosta, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ter muito claro qual é a nossa prioridade. De acordo com a nossa aula de ontem, lembra? Vocês precisam saber qual é o projeto de vida de vocês. Depois disso, qual é a minha prioridade? Qual é a minha carreira que realmente eu olho e digo, ai meu Deus, como eu queria estar aí? Compartilho a minha realidade. Eu sempre disse que queria muito a carreira sócio-jurídica e os tribunais de justiça. Por quê? Podem me julgar. Primeiro, por causa da adoção. Sempre sonhei em trabalhar com a adoção de crianças e adolescentes. Sempre sonhei, sempre foi meu nível máximo de sonho. E em segundo lugar, eu sempre sonhei em usar escarpão, em andar toda assim bonitinha, assim de terninho, de tudo assim, como o povo que trabalha nos tribunais anda, geralmente, não todos, mas a maioria. Então, de acordo com as minhas prioridades e com os meus interesses, o que eu fiz? Sempre foquei na área sócio-jurídica. Não significa dizer que eu não estudava para outras áreas. Eu passei, tá sem áudio? Eu passei em concursos municipais. E eu também cheguei ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O que acontece? O que acontece que todos os dias, quando eu estava naquele tribunal, meu coração ali palpitava. E eu não sabia explicar a felicidade que era bater o ponto naquele lugar. Então, era a minha prioridade. Não significa dizer que eu não passei pela prefeitura, que eu não passei por posto de saúde, por saúde mental. Não significa dizer que eu não passei por CREAS, por unidade de acolhimento. Passei por tudo isso, por tudo isso.
Então, a minha prioridade era o sócio jurídico, mas eu também adquiri conhecimento em outras áreas, o que é a coisa mais rica que cada um de vocês podem fazer. Então, elijam a prioridade de vocês, mas não excluam as outras opções. Tenham noção e responsabilidade de uma vida adulta para saber que nem sempre a gente vai poder fazer só aquilo que a gente quer. Por escassez de possibilidades, porque não abriu tal concurso, porque o concurso era para cadastro de reserva. Isso não significa dizer que você vai ficar de braços cruzados esperando entrar só naquele lugar, não. Então, cresça. Passe por vários equipamentos de atuação. Não tenha receio de entrar em uma área. Você, não sei, não faço ideia. Ninguém faz. Antes de entrar, ninguém faz ideia. Eu não tinha ideia do que era atuar como assistente social. Já disse, no primeiro dia que eu saí para fazer uma visita domiciliar, eu liguei para uma colega minha e disse: Maressa, por favor, me ajude, eu estou indo para uma visita domiciliar, o que é que eu faço? Eu sempre fui uma aluna assídua, eu sempre fui uma aluna que estudei bastante, mas a atuação profissional, ela ensina no ato, no momento, no tempo presente. Então, ninguém sabe até entrar. O cotidiano, ele ensina. Então, não precisa vocês terem medo. O desconhecido dá medo, mas é totalmente normal. O que vocês precisam ter compromisso em entrar no local de trabalho, em apropriar-se dos instrumentais, em conversar com colegas experientes, em estudar aquela política a qual você está inserido, ok? Então, a gente tem 6 áreas de atuação do assistente social: educação municipal, sócio-jurídico, saúde legislativa e militar. Vamos ver cada uma, não sei se eu consigo colocar na ordem aqui, cada uma, o que é que elas apresentam de oportunidades. Porque cada área dessa tem diferentes equipamentos dentro dessa área. Isso daí é a super área, é o território mais abrangente. E dentro desse território a gente tem os subterritórios. E aí a gente precisa mapear para saber, dentro de cada grande nicho, quais são as possibilidades. Na educação, a gente tem as universidades federais, que o ano passado foi um boom de editais das universidades federais. O UFC, o FRN, o FPE, o F não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os institutos federais de educação, que são os famosos IFs, e a docência. Como é que acontece o processo de captação desses profissionais na área da educação? Nas universidades e nos institutos federais, a priori, e em 95% dos casos, você faz um concurso para assistente em educação, especialidade serviço social. E você vai atuar como assistente social na universidade ou no Instituto Federal, por meio de concurso. Ano passado foram vários concursos. Geralmente é uma vaga, 2 vagas no máximo, para cada universidade, para cada IF. Tem uma amiga que foi aprovada no IF Maranhão, não sei se ela está aqui na live, a Thaís. Então, geralmente é por meio de concurso. Depois, a gente tem a docência. A docência é o sonho de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que são assistentes sociais e querem ser professoras de serviço social na universidade, que é totalmente diferente de professor para concurso. A docência dá a opção tanto de concurso para professor adjunto, professor efetivo, como por meio de seleção. Geralmente uma pessoa que faz um mestrado, um doutorado em determinada universidade, depois consegue passar numa seleção para professor substituto daquela universidade. Então, na área da educação você tem essas opções. Vamos ver a próxima. Na área sociojurídica. A área sociojurídica é a mina dos olhos de ouro de muita gente. Primeiro, porque paga bem. Segundo, todo mundo que está no serviço social, pelo menos a maioria, um dia já sonhou com o direito. Sejamos honestos, todo mundo naquela primeira aula de serviço social que a professora pergunta: por que vocês estão aqui? Todo mundo responde: não, eu queria psicologia, mas eu passei para serviço social. Eu queria direito, mas eu passei para serviço social. Vamos ser bem sinceros, nem todo mundo queria serviço social a priori. Eu, por exemplo, não fazia ideia do que era o serviço social.
Mas hoje eu sou a pessoa mais realizada profissionalmente falando. Então, a área sócio-jurídica, ela tem muito essa ligação com a questão da lei, ela tem muito essa ligação com a questão de mais condições de efetivar a lei, enfim. Também tem muito ego. Tem muita gente que quer ir para a área sócio-jurídica por ego. Tem muita gente que quer ir porque gosta de dar uma ostentada que trabalha no Tribunal de Justiça. Isso para mim é totalmente superficial e totalmente efêmero, se perde. Uma pessoa que entra no Tribunal de Justiça com esse pensamento, ela não consegue jamais desenvolver o que se faz necessário no Tribunal de Justiça. Por quê? A correlação de forças é gigantesca. Você tem que se redobrar demais. Não é porque você está dentro da lei que você vai conseguir garantir a efetividade daquela lei tão facilmente. Então, você tem que ter uma dimensão teórico-metodológica muito bem conceituada, uma dimensão técnico-operativa muito interveniente. Então, é muito difícil. Por isso que eu falei lá no começo, priorize. Porque onde o seu coração estiver, é onde você mais vai conseguir atuar de forma ética, crítica e competente. Onde seu coração estiver, não tem erro, não tem erro. Então, sócio jurídico que a gente tem? Tribunais de Justiça, que são os tribunais de justiça dos estados, TJRN, TJ Ceará, TJ Paraíba, TJ Pernambuco, TJ Alagoas, TJ Distrito Federal, vários TJs. Assistente social nesses espaços de tribunais de justiça trabalham com vara da infância e da adolescência, vara de família, célula de adoção nacional, célula de adoção internacional, vara da mulher, da violência doméstica, da pessoa com deficiência, do idoso. Trabalha com esses segmentos, sempre com situações litigiosas, onde algum direito foi violado, é preciso conseguir restabelecer o direito outrora violado daquela pessoa pertencente àquele segmento. Então, essa atuação do assistente social no Tribunal de Justiça. Já nos demais tribunais, que são os tribunais de entes federais, como TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que tem TRT 11, TRT 7, TRT 5 de regiões administrativas diferentes do país. TRFs, que é igual, Tribunais Regionais Federais, e TRS, que também tem por regiões administrativas. O assistente social, ele trabalha com a questão da qualidade de vida no trabalho, a famosa QVT. Trabalha com controle de absenteísmo. O assistente social nos tribunais federais, que são esses segundos que estão aí no slide, eles trabalham compondo uma equipe de saúde, juntamente com o enfermeiro e com o psicólogo em geral. E o assistente social ele está ali para orientar e atender os demais servidores e não o usuário diretamente. TRT, CRS, TRS não são portas de entrada para a população normal, população civil normal. Não. Pode sim acontecer, pode. Mas o assistente social nos TRT, CRS, TRS está para atuar como equipe de saúde para os demais servidores. Então, vai atuar com as campanhas de prevenção ao suicídio, janeiro não sei o que, outubro rosa, novembro azul, não sei o que em branco, toda essa coisa. Vai trabalhar com a questão de programas que melhorem a qualidade de vida no trabalho, de controle do absenteísmo dos demais servidores. Também vai atuar com as famílias desses servidores quando assim solicitado. Ministério Público. Ministério Público, você vai ser analista ministerial. Aliás, nos outros dois você vai ser analista judiciário, especialidade de serviço social. E no Ministério Público você vai ser analista ministerial, especialidade de serviço social. E aí você também vai trabalhar com segmentos sociais, a depender de onde seja a sua lotação, em qual promotoria você esteja. E aí você vai trabalhar com idoso, com mulher, com criança, com adolescente, com pessoa com deficiência, por geral, em situações litigiosas, que vai fazer com que exija a intervenção de um assistente social para solucionar aquela situação também sempre em intersetorialidade, tanto com outros serviços como também com equipes multidisciplinares, equipes multidisciplinares. Também o assistente social pode, depois que está no Ministério Público, depois que está no Tribunal de Justiça, seja lá qual ente, tanto estadual como federal, ele pode aderir a comissões
Comissões distintas, comissões de ouvidoria, comissões de fiscalização, comissões de diferentes tipos. Então, essa atuação desses três primeiros, Tribunais de Justiça, TRT-TF e Ministério Público, geralmente é nesse sentido, o primeiro, Tribunal de Justiça e Ministério Público, para atender o usuário diretamente, TRT, TRF, TRE, para atender os demais servidores. Você compõe uma equipe de saúde. Já o quarto, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também tem assistente social. Óbvio. E aí no CNJ, como no DEPEN, no CNJ, como no Senado, que a gente vai falar já já, você executa mais uma questão de recursos humanos, também muito parecida com o TRT, com o TRF, com o TRE. Uma questão mais de profissional da referência da saúde, que também é possível que você desenvolva programas voltados diretamente para a população usuária, sim, mas você também vai estar ali meio que para assessorar outros profissionais no Conselho Nacional de Justiça. É um dos salários mais bem pagos do país. Aliás, toda a carreira sócio-jurídica tem os salários mais bem pagos do país, junto da carreira legislativa. Mas uma coisa muito importante para a gente conversar sobre salário. Não acho que salário enche tudo, não. Salário só enche o bolso. Existem inúmeras situações que podem acontecer, mesmo você ganhando um bom salário, que sejam insustentáveis para que você continue naquele lugar. Então, não se iludam com a questão salarial. O dinheiro é muito bom, é muito bom. É necessário demais, mas realmente não é tudo. Diversas atuações passam por conflitos e por desafios gigantescos que, reitero, se o seu coração não estiver ali, você não vai aguentar ficar. Então, não se iludam pela questão salarial. A questão salarial ela é uma consequência de um trabalho bem executado. Você vai ganhar bastante onde você esteja, fazendo com o coração, fazendo da melhor forma que você puder fazer. Se você jamais poderia trabalhar no Tribunal de Justiça, não entre. Porque aqueles 7 mil, 10 mil, 12 mil reais que você pode vir a receber, 15 mil no CNJ, você não vai aguentar muito tempo. Não acho que você aguenta, porque você não aguenta. Pode ser que você seja uma pessoa muito fria, pode ser que você seja uma pessoa muito forte. Mas realmente acontecem situações que somente o salário não são possíveis para que você consiga se manter dentro de um lugar onde seu coração não esteja. Então, partam do princípio da prioridade. Realmente, analise qual é o lugar que seu coração realmente palpita. Qual é? Qual é esse lugar? Vá por aí. Depois eleja um segundo lugar em potencial. Depois eleja um terceiro lugar. Mas não vá somente pelo dinheiro. Porque do jeito que você vai pelo dinheiro, você também sai pelo dinheiro. Porque você vai dizer, não tem dinheiro no mundo que pague isso que eu estou vivendo aqui. Aí você sai. Continuando. Defensorias públicas, você também vai trabalhar com os segmentos diretamente, você vai trabalhar com questões de mediação, de conciliação, de arbitragem, não necessariamente executando essas ações, mas também assessorando. E DEPEN que entraria isoladamente já respondo a questão do TJ. Isoladamente o DEPEN entraria no sistema penitenciário, mas eu não vou colocar sozinho nessa área de atuação. Eu insiro ele na sócio-jurídica porque entra na questão dos grandes concursos. Departamento Penitenciário, que inclusive está com o edital aberto Banca CESP. Nós tivemos uma live arrebatadora aqui com a Iracema, não sei se vocês se lembram, muito boa a live, que é assistente social do Departamento Penitenciário. E o DEPEN, literalmente, você só vai, meu amor, se seu coração tá lá, viu, para atuar no sistema penitenciário. Primeiro você tem que deixar de fora todos os seus preconceitos. Todos os seus preconceitos você tem que deixar de fora. Uma assistente social preconceituosa que existe aos montes, conservadora que existe aos montes, ela não se sustenta um dia sequer no DEPEN. Porque ela não vai conseguir conviver com o seu público usuário, só por isso. Ela não vai conseguir conviver com o seu público usuário. Então, o concurso do DEPEN é muito particular. É para pessoas de pulso muito forte. É para pessoas de sangue no olho. É para pessoas que não têm preconceito. Todo mundo tem preconceito, mas aquelas que têm muito pouco. É para pessoa que realmente é assistente social, sabe? É assistente social, assim, não que as outras não sejam, mas aquela que rola nas veias a questão de ser assistente social, que não tem medo, uma pessoa desgarrada, uma pessoa zero conservadora, que veste a sua fardinha preta e vai conviver.
Porque o problema do departamento penitenciário, como das polícias que entrariam aí, eu nem coloquei a Polícia Federal, poderia entrar aí no sócio jurídico, o problema dessas áreas, a meu ver, certo, gente? O que eu estou dizendo aqui não é verdade absoluta, não, é realmente a minha opinião. O problema dessas áreas de polícia e de DPEM, sistema penitenciário, principalmente é a relação com as polícias. A gente sabe que existe uma relação muito conflituosa entre assistente social e polícia, no geral. Então, imagine conviver diariamente com pessoas com aquele pensamento. Não são todos os policiais, nem todas as polícias que são assim, que apresentam tantos conflitos, mas a maioria a gente sabe que sim. Então, a relação de trabalho cotidiana é muito difícil, não depende da vida, na Polícia Federal também. Então você tem que realmente ter muito sangue no olho, você tem que realmente querer essa área, é uma área super particular. Vagas nessas áreas são muito restritas, a preparação geralmente é de anos de quem espera o edital sair, sabendo da dificuldade da aprovação, precisa saber o que quer e assumir o risco, sim. É uma preparação que requer bastante tempo, eu não diria anos, pode ser 2 anos, mas não diria anos, assim. Geralmente é uma vaga, 2 vagas, os TRTs, TRFs e TREs, mas os tribunais de justiça não concordam. Os tribunais de justiça, a gente teve o TJ Paraná com 25 vagas e até agora está chamando gente, já vai na vaga de número 50. A gente teve o TJ São Paulo em 2017 com mais de 100 vagas, todas nomeadas. Todas não, algumas jurisdições não foram nomeadas, mas a maioria sim. Então, existem as vagas. Agora, claro, a preparação requer muita assiduidade e muito compromisso, o que não significa dizer que uma prefeitura também não vai requerer isso. Vai requerer? Vai requerer. Qualquer concurso, anotem isso, qualquer concurso, independente do ente federativo, seja municipal, estadual ou federal, independente da carreira, vai exigir de você estudo, disciplina e constância. Não existe esse concurso que não exija isso. Uns em mais quantidade, outros em menos quantidade. Isso depende muito também de você, da sua capacidade de aprender o conteúdo, da sua capacidade de conseguir entender a matéria, da sua velocidade em aprender ou não. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Um assistente social deve se distanciar de qualquer preconceito em qualquer área. Em qualquer área. Em qualquer área. Como faz quando se gosta de 2 áreas? Faço estágio na saúde, mas tenho que querer pelo sócio jurídico. Não tem problema nenhum, você não precisa gostar só de uma, não. Estagiei no socioeducativo e já notava como era o convívio com os socioeducadores, imaginando o DEPEN. Excelente exemplo. TJ demora muito para sair edital. Sim, alguns realmente demoram muito, demoram muito. A média dos primeiros lugares no concurso aqui na minha região é 95. Eu trabalho na assistência, gosto da educação, porém fico muito instigada pelo sócio jurídico. Também não tem problema, só escolha o que é que você gosta mais. Sempre vai ter aquele que o seu coração palpita mais. Vamos passar para outra carreira. Sócio jurídica, fomos. Educação, já fomos. Saúde. Saúde também é a menina dos olhos de ouro de muita gente. Muita gente. Saúde entra também nas carreiras municipais, mas saúde tem um nicho muito, muito próprio deles. Por isso que eu elejo como uma carreira, principalmente porque a gente tem um documento, parâmetros para a atuação do assistente social na saúde, o que faz com que a nossa atuação nesse espaço ela fique bem ampliada. Professora, lembra que já estava no Foco Educação? Sim, lembro. Universidade você fazia, não era? Concursos, exatamente, a gente fazia os planejamentos para a universidade. Saúde, EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, último concurso agora, ano passado, um turbilhão de vaga, muitos cadastros de reserva, mas também tivemos muita vaga. Tivemos agora recentemente uma seleção de contratação temporária da EBSER e também temos no âmbito da saúde as residências multiprofissionais em saúde, que não são concursos, mas são uma rica e vasta experiência profissional, onde você sai com o título de especialista naquela ênfase e também com a riquíssima atuação da residência multiprofissional em saúde nas diferentes ênfases. Ambos os processos são por meio de concurso ou seleção. Seleção, principalmente no caso das residências multiprofissionais. EBSER pode realizar também residências, mas a EBSER pode realizar também seleções, mas a maioria é por meio de concurso.
A área da saúde é uma área também que tem suas particularidades. Nádia, deixa eu te perguntar, gosto da área da educação, mas comprei teu curso para a prefeitura, também abrange, responde já. A área da saúde tem as suas particularidades. Por quê? Imagine só aqui comigo. A área da saúde envolve desde a atenção primária, o APS, até a terciária. Hospital de traumas, hospital do coração, hospital do câncer, terciária. Se você não tem a mínima condição de sentir o cheiro de um ambiente hospitalar, como é que você escolhe a área da saúde? Tem gente que não consegue sentir o cheiro do ambiente hospitalar. Tem gente que não consegue. Se você não tem a mínima condição de atender às demandas mais complexas que envolvem saúde, assistência, violação de direitos, numa UAPS, por exemplo, uma unidade de atenção primária à saúde, como é que você faz um concurso para a área da saúde, entendeu? É muito particular. É muito. Primeiro, como é que você faz uma faculdade de serviço social se você não consegue lidar com as inúmeras situações de calamidade social que existem fora a pandemia? Pandemia é só mais uma situação de calamidade na vida de um assistente social. Nós trabalhamos cotidianamente em situações de calamidade. Então, a pessoa que não gosta de fazer visita, a pessoa que não desce do seu saltinho, sabe? A pessoa que, ai, não, porque não sei o que, tá complicado. Tá complicado para ser assistente social. Muito complicado. Eu tinha uma amiga assistente social que ela dizia, eu faço tudo menos visita. Eu disse, então você não faz nada. Porque se você não faz visita, você não tem como fazer um relatório, você não tem como fazer um atendimento. Eu dizia, mulher, por que você não faz arquitetura, design de interiores, alguma coisa assim? Existem, sabe, várias opções, mas uma vez que você está no serviço social, meu amor, seu compromisso ele é com o usuário. Seu compromisso é com o seu projeto ético-político. Isso faz com que você rompa barreiras gigantescas, gigantescas. Seu compromisso é entrar na favela, seu compromisso é entrar nos lugares onde ninguém quer entrar. É para isso que existe o assistente social, sabe? Depois, se você passar no concurso aí, que seja mais numa salinha, no computador, ótimo, perfeito, mas o começo é assim. Então, se você não consegue sentir cheiro, se você não consegue ver sangue, se você não consegue ver uma pessoa na qual você precisa ajudar a enfermeira a trocar de roupa, se você não consegue atuar com pessoas da saúde mental, se você não consegue de jeito nenhum, se você tem pânico de fazer um atendimento com uma pessoa que tenha transtorno bipolar, com um esquizofrênico, como é que você vai trabalhar na saúde? Sabe? Então tem que pensar em tudo isso antes de entrar. Porque depois que entra e começa, mas é porque eu não pensei que seria assim. Problema seu se você não pensou que seria assim. Agora você tá. Bora atender a demanda com ética, com compromisso e com criatividade. Problema seu se você não sabia o que era. Tivesse dado o trabalho de saber o que era antes de entrar, entendeu? Por isso que, mais uma vez, eu digo, o dinheiro não é tudo. Que a gente falou na aula de ontem. Projeto de vida. Temos que aprender a ter nosso projeto de vida. Então, se você não tem esse perfil de estar na saúde, onde as demandas são punk, nem faça. Nem faça. Bora para outra área de atuação. Sócio jurídica já foi, educação já foi. Quais existem já foi. Militar. Tava conversando com uma amiga minha que trabalha na Marinha antes de começar nessa live. Karina. E eu dizia, Karina, e aí, como é que tá? Mulher, acabei de chegar em casa e tô aqui até agora, porque eu quero saber se uma idosa que eu atendi foi interditada ou não, como é que tá a situação. Karina passou numa seleção dessas de 8 anos, que é um ano prorrogável por mais um ano, por mais um ano, por mais um ano, e você pode ficar até 8 anos, na Marinha do Brasil, em Natal, e tá lá. Quando você entra num concurso de força militar, ou de carreira militar, seja concurso ou seleção, você, entre muitas aspas, você não é assistente social, você é oficial. 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 Você não queira entrar num concurso de forças armadas querendo que as pessoas que estejam lá dentro, seja da Força Aérea, que é a famosa FAB, seja da Marinha ou seja do Exército do Brasil, você não queira que as pessoas que estão lá dentro, que fizeram uma carreira militar, entendam o que é serviço social, porque eles não vão entender. Pouquíssimos vão entender.
O exemplo muito claro que a gente tem de militar no nosso país, quem é? O presidente da República. Então vocês imaginem o que é que tem dentro das Forças Armadas. Faça uma análise com você mesmo, se diz assim, eu conseguiria todos os dias, o salário é R$ 8.000 na Marinha, bom ou não? Bom. Mas eu conseguiria todos os dias da minha vida conviver com 20 Bolsonaros do meu lado. Tic, 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 tic. Eu conseguiria, enquanto oficial, assistente social, todos os dias da minha vida, me acordar 2 horas, 3 horas antes do meu horário de trabalho, porque eu tenho que ajeitar o meu cabelo, assim, com gel, botar minha boina, botar minha roupa de marinha, de exército, de aeronáutica, calçar meus coturnos, amarrar os cadastros perfeitos, cantar o hino todos os dias e bater continência para todos os superiores que passaram por você durante o dia inteiro de trabalho. Você conseguiria? Conseguiria? Me diga aí, com toda honestidade. Eu não conseguiria. Uma vez eu me inscrevi, quando eu estava no dia da prova, o despertador tocou. Nessa mesma seleção que a Karina passou, a gente morava vizinha. Ela me ligou, bora, não vai não. Eu disse, não vou fazer a prova não. Eu desisti ali mesmo, antes de fazer a prova. Porque se eu tivesse passado, eu queria ir por causa do salário. Ainda mais naquela época que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. O tanto que eu teria sofrido, não. Então, sempre pense muito. Carreiras militares possuem uma particularidade muito, muito forte. Não brilhem os olhos pelos R$ 8.000. Ai, saiu seleção da Marinha. Nem tem concurso, eu vou fazer. Cuidado, cuidado. Talvez a energia e o tempo que você está gastando naquilo ali faça você se atrasar mais ainda para o que você realmente quer, para onde você realmente iria conseguir depositar toda a sua capacidade de intervir, toda a sua capacidade de ser assistente social. É uma área que tem pessoas que têm o perfil para isso. Tem pessoas que gostam de ser. E não está errado. Agora, o meu papel aqui é dizer para vocês: pensem sempre se vocês têm realmente a afinidade para ir para qualquer área, como eu falei da saúde, como eu falei da sócio-jurídica, como eu estou falando da militar agora. Então, carreiras militares sempre tem concurso, sempre tem seleção, sempre tem a sua vaga lá. Agora, saiba que essa vaga pode estar vazia, mas não necessariamente ela vai ser contempladamente preenchida por você. Então, não, Lucélia, eu acho que não tenha que ser uma assistente social conservadora, não. Pode ser uma. Inclusive, por exemplo, essa minha amiga é uma assistente social super crítica, com mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, super competente e consegue intervir. Consegue intervir. Consegue mediar, ela está no hospital hoje, consegue mediar, consegue fazer o que deve ser feito. E eu conheço outras que já trabalharam também, Exército, na FAB, e que não eram conservadoras. Agora que tinham sangue no olho para se acordar todos os dias às 5 horas da manhã, para ajeitar o cabelo, para estar lá às 6 horas cantando um hino com a roupinha toda organizada. Então, tem que ter muito perfil, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita determinação para poder ser assistente social de uma carreira militar. Carreira legislativa. Carreira legislativa, também tem gente que jamais iria, como a gente tem. Ano passado a gente teve, 2018, Câmara Legislativa do DF, que também é um excelente edital com um excelente salário. Temos também a Câmara dos Deputados, sempre abre uma vaga para assistente social, concurso dificílimo. E o concurso do Senado. A meu ver, como professora, a área legislativa é onde estão os concursos mais difíceis de todos, tanto pela quantidade de matérias como pelo nível dos candidatos. Esqueci de colocar na área militar Corpo de Bombeiros. Também tem a opção de assistente social do Corpo de Bombeiros. Na área legislativa, Câmara dos Deputados, câmaras legislativas de diferentes estados e Senado, você também trabalha com essa questão de qualidade de vida no trabalho. Você também trabalha direto com a comunidade. Mas você também tem muito essa função de assessoramento. Assessoramento. Nós não temos uma matéria que se chama consultoria e assessoria.
Pode ser em matéria de serviço social, pode também não ser em matéria de serviço social. O que está muito explícito é que apenas o assistente social pode prestar consultoria e assessoria em matéria de serviço social. Mas não está dizendo que o assistente social não pode prestar assessoria e consultoria em outras matérias também. Pode sim, desde que tenha competência para tal fim. São os concursos mais bem pagos do país, junto lá da carreira sócio-jurídica. E são concursos onde você também tem um meio bem particular, que você vai estar convivendo ali com os deputados, com os vereadores, no caso das câmaras legislativas, você vai estar convivendo com os senadores, você vai estar convivendo com o presidente da República, você vai estar convivendo com o ambiente político do país. Então, é muito particular. O que a gente chega ao consenso de que? Já passamos por toda, não, falta a municipal, né? O que a gente entra no consenso de que? De que qualquer área que você vá atuar no serviço social vai possuir suas particularidades. Não tem área mais certa nem área mais errada. É você que tem que saber qual é a mais certa e qual é a mais errada para você. Vamos continuar. Carreira municipal. Foi a última, não é porque eu gosto menos, não. É porque os slides saíram de ordem aqui. Na verdade, deveria ter sido a primeira. Carreira municipal, que eu sempre digo assistente social, voltando um pouco para a live de ontem, ela tem a síndrome da prefeitura municipal, né? Porque a gente escutou tanto que assistente social só pode trabalhar em prefeitura municipal, que a gente só vê as assistentes sociais tudo querendo um emprego no município. Não é que esteja errado, não. Não está errado de forma nenhuma. De forma nenhuma, não tá. Mas não é somente aí que a gente pode ficar. A gente pode ir muito longe. A gente pode ir muito longe, muito mais do que as prefeituras. As prefeituras também precisam de assistentes sociais. Nas prefeituras nós também temos assistentes sociais excelentes. Nas prefeituras nós temos usuários que precisam do serviço social. Mas nós não devemos ficar apenas nas prefeituras, nós podemos ir muito mais do que isso. Na prefeitura, onde nós temos os menores salários e as piores condições de trabalho. Sendo bem sincera, como sempre. São os menores salários, são as piores condições de trabalho. Na prefeitura você pode trabalhar na saúde, na assistência ou na educação. Agora, como eu falei no primeiro dia de aula, não. Por quê? Porque ainda não se efetivou na realidade a questão da legislação que agora permite a obrigatoriedade do assistente social nas escolas públicas municipais. Mas o assistente social, em um futuro muito próximo, também poderá trabalhar na educação a nível escolas municipais. Saúde, assistência e educação. São áreas mais comuns, digamos assim, são áreas que têm de todos os tipos de assistente social, tem qualificada, tem desqualificada, tem preguiçosa, tem disposta, tem comprometida, tem descomprometida. Olha que eu digo a vocês que eu passei muitos anos em prefeitura, viu? E eu vi de tudo, principalmente porque eu sempre estive na coordenação. Passei poucos meses não, um ano e um pouquinho como assistente social e quase todo o resto da minha atuação foi em coordenação e eu já vi tudo quanto é assistente social em prefeituras. Tem assistente social que não faz a mínima ideia do que é ser assistente social. E tem outros assistentes sociais que eu digo, meu Deus, eu quero uma cópia de você em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque de tão boa que era. Agora, são os concursos mais comuns. Não à toa, o Brasil tem quantos municípios? Mais de 5.000 municípios. Por isso nós temos mais concursos a nível municipal, porque temos muitos municípios. E o assistente social precisa estar ocupando o espaço da prefeitura, porque na prefeitura a gente encontra muita vulnerabilidade social, a gente encontra muita situação de violação de direitos. É preciso, é imprescindível um assistente social lá. Mas são os salários que pagam mais baixo, e são as condições de trabalho mais complicadas. Você geralmente não tem uma sala para atendimento, você geralmente não tem nenhum ventilador na sala. Isso vai de capital a interior do país, aos lugares mais longínquos, aos confins do Brasil, as situações são um pouco complicadas. Agora sim, voltando para o começo de tudo, em qualquer uma dessas áreas, você vai precisar saber se você realmente é assistente social. Quando terminar esses 7 dias de maratona, vai ter muita gente se descobrindo que não é assistente social, eu tenho certeza. E vai ter outras dizendo assim, realmente eu sou assistente social. E que bom. Mas você precisa saber se você realmente está na profissão certa.
Por quê? Porque uma pessoa que está na profissão que ela não se visualiza, que ela não consegue visualizar um horizonte na profissão dela, primeiro ela vai dizer que na teoria, na prática a teoria é outra, aí já começa a apunhalada por aí. Segundo, porque ela desqualifica a categoria. E aí, quando ela desqualifica a categoria, os profissionais que são bons, que são qualificados, que são éticos, eles se sentem tristes, frustrados, desmotivados. Isso é muito complicado, porque a gente enfraquece no geral. Então, perceba se você realmente está na profissão certa. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Honestamente, pegue suas coisas e diga, parto para outra. Eu me equivoquei. Eu me equivoquei, na verdade eu quero ser outra coisa. E tudo bem, e tudo bem. Ninguém vai lhe julgar. E se julgar, não escute, essa pessoa não tá nem aí para você, ela só quer julgar. Tá tudo bem. Agora, se você decide realmente ser assistente social, se você decide realmente levar a sério o projeto ético-político, se você decide realmente cumprir e fazer cumprir o código de ética da nossa profissão, faça com carinho, faça com dedicação, faça com amor, faça com compromisso ético-político, faça com crítica, faça com criatividade. Se você não quer ser uma boa assistente social, você não é bem-vinda na nossa categoria. Porque aqui a gente precisa de pessoas que queiram, de pessoas que... Ai, Karina, chegou. A Karina que eu estava falando há pouco tempo. Aqui na nossa categoria, a gente precisa de pessoas que queiram ser assistentes sociais. Eu não quero aqui pessoas dizendo, ai, que é muito difícil, ai, que ganha muito pouco, ai, que não tem quase salário, não tem quase vaga para concurso. É assim. Por que você não foi fazer medicina? Entendeu? Medicina, você se formar hoje, amanhã tem uma pessoa ligando, oferecendo um emprego para você. Aqui a gente só quer pessoas comprometidas com o projeto ético-político. Precisa ser marxista não, porque o pluralismo ele está aí para ser respeitado. Mas você precisa entender qual é a direção hegemônica da sua profissão. A gente não quer aqui pessoa com preconceito, a gente não quer aqui pessoa com conservadorismo, a gente não quer aqui com pessoas dizendo, eu sou assistente social porque eu sou boazinha. Foda-se sua bondade. Aqui tem que ser pessoa que tem sangue no olho, que tem força no braço, que diz assim, aqui não. Não quero assistente social que tem medo de usuário. Assistente social que diz assim, mas porque ele não tomou banho hoje, não tem como fechar a porta da sala. Feche a porta da sala e atenda garantindo o sigilo do usuário. Porque ele tem direito a ser escutado de forma qualificada e de forma sigilosa. Porque está lá no seu código de ética. Então, sabe, passou a fantasia. Passou a fantasia. Por quê? Porque eu queria ganhar muito. Estude e ganhe muito. Você tem concurso que vale pagar 15 mil reais, estude. Quando o concurso sair, a vaga é sua. O concurso da EPEM tá aí com 5 mil conto. Inicial. Marinha tá aí com 8 mil. Senado tá aí com 15 mil. Já saiu o edital com uma vaga para assistente social. Estude. Estude e passe. Não é porque você estudou somente para a prefeitura e você conseguiu lograr esse êxito e você não se valoriza com esse êxito que você logrou, porque deveria valorizar, que você vai menosprezar toda a categoria. Existe espaço para todo mundo. Existe para quem está feliz na prefeitura, para quem está feliz na saúde, para quem está feliz na educação. Existe para quem está feliz na carreira militar, para quem está feliz no DEPEN, no sócio jurídico. Agora, se você não está feliz, não culpe toda a categoria porque você não está feliz não, sabe? Uma coisa é problematizar. A problematização ela é sempre bem-vinda. A reflexão e a luta é necessária. É condição sine qua non. Para você ser um bom assistente social, é aquele assistente social que reflete e que luta. Mas, meu amor, se você vive só disso, se você vive só para badalar, dizer que não sai concurso, que só tem uma vaga, que recebe muito pouco, poxa vida. Com toda a sua honestidade, pegue seu caderninho e vá embora. Vá cursar medicina. Vá vender, vá empreender, vá fazer nutrição, vá fazer arquitetura, vá trabalhar com outro público. Mas no serviço social é onde a gente vai ter o usuário que não pode tomar banho todos os dias. E vai lá no CRAS, vai lá no CREAS, vai lá no posto de saúde pedir socorro a você e você vai ter que ajudar. É ajudar, a palavra é essa. Porque primeiro a gente estica a mão, para depois a gente aplicar o nosso projeto ético-político, para depois a gente aplicar toda a nossa crítica, a nossa intervenção embasada em princípios éticos e legais. Mas primeiro a gente estira a mão assim, e diz, venha, eu lhe ajudo. É isso, é portas abertas, é discurso simples, claro e evidente. É facilitar, é não dificultar. É se despedir de todo esse status quo
de eu sou graduada, mestranda, doutoranda. E que me importa se você é mestranda, doutoranda, graduada e não sei o quê? Atenda o usuário com a linguagem mais simples possível para ele entender. Se você está num posto de saúde e o seu usuário não sabe olhar as horas no celular para ele saber que horas ele precisa tomar o medicamento porque ele é diabético, e isso faz parte do projeto terapêutico singular de cada usuário, cada paciente que a gente atende, você tem que desenhar para ele. Olha, dona Maria, aqui é um sol, não pintado de amarelo. Você vai tomar o primeiro comprimido nesse solzinho. Aqui é uma lua. Você vai tomar outro comprimido aqui, quando tiver essa lua. Se você não estiver disposta para fazer isso, saia. Peça para sair. Sabe? Não, não, não. Basta de salto alto. Basta. Quer andar de salto alto? Dá para andar também. Mas tenha humildade. Tenha dignidade. Não avacalhe com toda a categoria, porque você não quer avançar dentro da categoria. Porque existe espaço para avançar. Existe espaço para crescer. E muito, muito. 6 carreiras profissionais eu falei aqui. Dentro dessas 6 carreiras, não sei quantos equipamentos. Todos abrem concurso, com pouca vaga ou com muita vaga, mas todos abrem. Todos. Então basta, basta. A gente só quer na nossa categoria assistente social que queira ser assistente social. E existe um lugar dizendo o que é ser um assistente social, que se chama Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão. Respeite-os. Respeite as nossas normativas legais. Nenhum assistente social é maior do que a normativa legal. Serviço social libertário, serviço social... Que? Minhas fuças, serviço social libertário, sabe? Não. Basta. Basta de desrespeito com o usuário, basta de desrespeito com a categoria, basta. Porque é por essas pessoas que muitas outras boas ficam desmotivadas. Então, eu espero que terminando essa live de hoje, que vai ficar salva no YouTube, como as outras 2 estão lá, vocês assistam quantas vezes quiserem. E descubram qual é a área onde está o seu coração, porque depois que você colocar isso, todo o resto será acrescentado. Um bom salário, uma boa atuação, felicidade e realização profissional. Se você fizer ao contrário, não vai dar certo. Não vai dar certo. É onde está seu coração que todas as outras coisas são acrescentadas. Honre a palavra servidora pública. Você está para servir, servidora pública. Se você não quer servir, vai empreender e seja patroa. Que aí você vai mandar. É da forma como você quiser. Mas se você está como servidora pública, você está para servir. E servir significa atender, significa escutar, significa conversar, significa dialogar, significa intervir, significa ir aonde muitas pessoas não querem ir. Então, todo esse povo de negócio, o serviço social não precisa ser marxista. Não, não precisa ser marxista, não. Mas você precisa ser crítico e precisa ser ético. E é esse o fundamento básico de qualquer boa assistente social. Então, a gente termina a nossa aula de hoje com mais uns fôlegos faltando. Eu me empolgo, meu povo, eu me empolgo. E quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou sair fazendo maratona no Brasil todinho, só para eu poder passar assim, fazendo roda de conversa. Porque só por aqui não dá. Mas é isto, é isto. Espero que tenha sido de bom proveito, que tenha aberto os olhos de vocês para outra coisa. Torna a dizer, não quero ensinar instrumentalidade, nem fundamentos, nem política social, estão lá nos meus cursos. Eu quero mostrar para vocês o lado que ninguém fala. Quero pisar no solo onde ninguém pisa, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela presença mais uma vez. Vai ficar salva lá no YouTube. E amanhã temos de novo, amanhã vamos conversar sobre... Amanhã nós começamos a parte operacional da coisa. Quais os 7 pecados mais cometidos pelos concurseiros? E aí vocês vão rir e vão marcar na tabelinha de vocês quantos concursos podem ser, ou quantos pecados são cometidos e quantos pecados não são cometidos. E bom, é isto. Não esqueçam que todas as pessoas que estão participando das 7 lives, na segunda-feira, quando eu abrir as novas matrículas da 3ª turma do Clube do Ceso, terão um desconto exclusivo de 20%, tá bom? Então fica aqui, fica aqui, fica aqui. Além disso, você vai ganhar tanto mais do que esses 20%, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês. E começaram as pré-matrículas. Vocês vão ver um anúncio rolando por aí. Toque e faça a pré-matrícula para garantir sua vaga, porque o clube sempre são vagas limitadas. Um beijo, pessoal, um beijo, um beijo, um beijo. Vai acabar aqui, só falta 15 segundos. Até amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau.